Bem, pessoal, já está gravando. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Físico-Química 2. Vamos hoje entrar na unidade 2, com o assunto termodinâmica das misturas. Nesta aula, a gente vai fazer uma descrição termodinâmica das misturas. Para isso, a gente vai falar sobre as grandezas parciais molares, sobre o potencial químico e, finalmente, para finalizar a aula, a gente vai falar sobre um tópico específico, um tópico especial, que é sobre as misturas de gases perfeitos. Bem, pessoal, antes de iniciar sobre a descrição termodinâmica das misturas, vamos fazer a seguinte pergunta. O que acontece quando se tem uma mistura de várias substâncias? Então, para descrever a termodinâmica de misturas, a gente vai fazer algumas simplificações, certo? Por simplicidade, a gente vai tratar sempre que possível de misturas de duas substâncias, ou seja, misturas binárias. Além disso, a gente vai considerar somente misturas simples, ou seja, sistemas que não resultem em reações químicas. Aí, qual é a ideia fundamental para a gente descrever a termodinâmica das misturas? É saber que o potencial químico de um componente em uma mistura é uma função da sua concentração. Lá na frente, nós vamos ver que se trata de uma função logarítmica. E, para a gente entender melhor esse conteúdo, é necessário a gente saber alguns conceitos iniciais. A gente, então tem que ter como base a definição de potencial químico. A gente já sabe que, no caso de substâncias puras, o potencial químico de uma substância é igual à sua energia de Gibbs molar. Agora, a gente vai estender este conceito para componentes em uma mistura. Além disso, também, a gente deve saber as relações da entropia e a energia de Gibbs, tá certo? Isso aí a gente vai obter a partir da equação fundamental da termodinâmica que nós vimos em Físico-Química 1. E também nós devemos saber o conceito de pressão parcial. Então, pessoal, nós sabemos que na termodinâmica nós temos propriedades intensivas e extensivas. No caso de propriedades extensivas, são aquelas propriedades que dependem do tamanho do sistema. Ou seja, essas funções extensivas, elas não dependem somente da temperatura e pressão, mas também das quantidades, no caso de uma mistura binária, das quantidades N1 e N2, que corresponde à quantidade de matéria do componente 1 e 2. Então, no caso das grandezas parciais molares, nós sabemos que a divisão de duas propriedades extensivas sempre vai gerar uma propriedade intensiva. Então, no caso das grandezas parciais molares, essas grandezas, elas são intensivas. E para descrevê-las, a gente vai considerar inicialmente o volume, tá certo? Porque é a propriedade mais fácil de se visualizar. Contudo, pessoal, as definições e propriedades que nós vamos ver aqui, elas são idênticas para outras grandezas, como entalpia, energia de Gibbs e entropia. Então, tudo que será visto para volume parcial molar também vai se aplicar para estas propriedades. Então, pessoal, para escrever o volume parcial molar, a gente vai considerar inicialmente uma mistura binária, composta pelos componentes 1 e 2. Nós sabemos que o volume é uma função de estado, então vai depender de quem? Da temperatura e pressão,
e no caso de uma mistura, vai depender também das quantidades de cada substância, ou seja, o número de mols do componente 1 e N2, que corresponde ao número de mols do componente 2. Logo, o volume total desta mistura binária é função de quem? Da temperatura, pressão e das quantidades individuais de cada componente, número de mols do componente 1, número de mols do componente 2. Então, fazendo a derivada total do volume, então, a derivada total do volume vai ser o quê? Vai ser a derivada do volume em relação à primeira propriedade, que é a temperatura, tá certo? Mantendo todas as outras propriedades constantes. No caso, pessoal, esse subscrito aqui indica que a pressão, o número de mols do componente 1 e do componente 2 são todos constantes, certo? Então, o segundo termo vai ser o quê? A derivada do volume total em relação à segunda variável, no caso a pressão, mantendo todas as outras propriedades constantes, e assim sucessivamente, tá certo? Estas últimas duas propriedades aqui, essas últimas duas derivadas parciais, a gente, então, define o que é o volume parcial molar, certo? No caso, essa derivada do volume total em relação à quantidade do componente 1 vai ser o volume parcial do componente 1 na mistura. E essa segunda derivada, pessoal, derivada de V em relação a N2, vai ser o volume parcial molar do componente 2 na mistura. Então, pessoal, aqui está a definição dos volumes parciais molares, tá certo? V1, como eu já disse para vocês, a derivada do volume total em relação à quantidade do componente 1 na mistura, mantém todas as outras propriedades constantes, e V2 se calcula também da mesma forma. Então, fisicamente, pessoal, o volume parcial molar, ele indica a contribuição que um componente faz para o volume total de uma mistura. Por exemplo, aqui nós temos o gráfico, tá certo? Do volume total em relação ao número de mols de uma substância A, tá certo? Lembrando, pessoal, que a gente está considerando uma mistura binária, certo? Uma mistura de dois componentes. Aqui, por exemplo, uma substância A e uma substância B. Daí, pessoal, a partir desse gráfico, a gente pode obter, então, o volume molar de A, o volume parcial molar de A, em função da sua composição, tá certo? Por exemplo, aqui no ponto A, a gente observa que o volume parcial de A, no ponto de composição A, tá certo? Gera um valor positivo, certo? Contudo, pessoal, aqui, quando o número de mols de A é igual a B, tá certo? Nesse ponto aqui, pessoal, o volume parcial o volume parcial molar aqui nesse ponto, ele é negativo. Ó, vocês observem que o coeficiente angular aqui, pessoal, ele é negativo. Ó. Aqui é um valor positivo, ó, certo? E aqui é um valor, certo? Negativo. Então, o que a gente observa? Que o volume parcial molar, ele é função, certo? De sua composição, em função da quantidade da espécie na mistura, e ele pode ser positivo como também negativo. Aí vamos lá, pessoal. Tem um volume total aqui. Eu adiciono uma substância.
esse volume parcial molar, ele pode ser negativo? Sim, pode. Aqui, isso aqui é um caso, ó. Aqui no ponto B, ó, nós observamos que o quê? Que o volume total da mistura, ele vai diminuir com a adição de ar, tá certo? Aí, por que que isso ocorre? Isso ocorre, pessoal, porque o volume parcial molar, ele vai depender das interações moleculares entre as substâncias da mistura. Por exemplo, um exemplo prático aqui. Ao misturarmos, por exemplo, 50 ml de água com 50 ml de etanol, a gente não vai obter um volume total final de 100 ml, tá certo? Isso por quê? Devido às interações intermoleculares entre essas substâncias. Então, para obter de fato um volume de 100 ml, a gente deve usar os volumes parciais molares do etanol e da água para a dada composição e assim obter esse volume de 100 ml no final. Bem, pessoal, como a gente falou no início da aula, tá certo? O conceito de grandeza parcial molar, ele pode ser estendido a qualquer propriedade extensiva, tá certo? Então, a gente pode facilmente aplicar este conceito à energia de Gibbs. No caso da energia de Gibbs parcial molar, que é uma grandeza intensiva, ou seja, não depende do tamanho da amostra, se a gente considerar uma mistura binária, lá no começo da aula nós dissemos que a gente vai sempre considerar misturas de dois componentes para simplificar nossos cálculos. A gente vai, então, ter uma mistura binária contendo N1 mols do componente 1 e N2 mols, representando o número de mols do componente 2. E no caso da energia de Gibbs para esse sistema, ele vai ser o quê? Uma função da temperatura, da pressão, do número de mols do componente 1 e do número de mols do componente 2. Então, aplicando a derivada da energia de Gibbs, vai fornecer a seguinte equação. dG, que representa a derivada da energia de Gibbs, vai ser igual a quê? A derivada parcial da energia de Gibbs em relação à temperatura, mantendo todas as outras variáveis constantes, mais a derivada da energia de Gibbs em relação à segunda variável, que é a pressão, mantendo todas as outras propriedades constantes. O terceiro termo aqui vai ser a derivada parcial da energia de Gibbs em relação ao número de mols do componente 1, mantendo constante a temperatura, a pressão e o número de mols do componente 2. E o último termo, que vai ser a derivada parcial da energia de Gibbs em relação ao número de mols do componente 2, mantendo constante a temperatura, a pressão e o número de mols do componente 1. Então, pessoal, nós sabemos que para uma mistura, na verdade, para uma substância simples, tá certo? Eu tenho aqui uma substância pura. Para essa substância, pessoal, o potencial químico é igual à sua energia de Gibbs molar, tá certo? Quando a gente tem uma mistura, ou seja, diferentes componentes no sistema, o potencial químico dessa substância J, por exemplo, vai ser igual à sua energia de Gibbs parcial molar, tá certo? Então, esses dois últimos termos, tá certo? Eles representam quem? O potencial químico
do componente 1, e esse segundo termo aqui, tá certo? É o potencial químico do componente 2, tá certo? Daí, pessoal, para a gente saber quem são essas outras derivadas aqui no primeiro e no segundo termo, a gente vai considerar a equação fundamental da termodinâmica para um sistema fechado que nós vimos em Físico-Química 1, que diz que a derivada da energia de Gibbs é igual ao volume multiplicado pela derivada da pressão menos a sua entropia multiplicada pela derivada da temperatura. Então, considerando que a entropia e o volume também são dependentes da composição, então, a derivada da energia de Gibbs em relação à temperatura, mantendo a pressão total e o número de mols do componente 1 e 2 constante vai ser igual ao negativo da entropia. Já a derivada da energia de Gibbs em relação à pressão, tá certo? Mantendo quem? Mantendo a temperatura constante, ou seja, esse segundo termo aqui vai ser zero. Essa relação aqui vai ser igual a quem? Ao volume, tá certo? Ó, lembrando que nesse caso, ó, como se trata de uma mistura, além da temperatura, o número de mols do componente 1 e do componente 2 são mantidos constantes, tá certo? Então, como a derivada que não é ordinária, a derivada parcial, a gente usa o termo Derrom. Então, sabendo dessas duas relações, a gente pode substituir naquela equação anterior e substituindo na derivada da energia de Gibbs, a gente obtém essa equação geral aqui, tá certo? Então, a derivada da energia de Gibbs vai ser igual ao negativo da entropia multiplicada pela derivada da temperatura mais o volume multiplicado pela derivada parcial da pressão, tá certo? Mais o potencial químico do componente 1, multiplicado pela derivada da quantidade de número de mols do componente 1, mais o potencial químico do componente 2, multiplicado pela derivada do número de mols do componente 2. Esta equação, pessoal, é a equação fundamental da termodinâmica para uma mistura binária, tá certo? No caso de haver mais de uma substância, o único termo que vai modificar vai ser esse termo final aqui, que vai ser, no caso, o somatório, né, do potencial químico de todas as substâncias, tá certo? DNJ, de J vale de DNJ, de MJ, DNJ, tá certo? Isso aqui para, no caso de uma mistura contendo J substâncias. Daí, pessoal, essa equação, assim como a equação fundamental da termodinâmica para um componente, ela tem uma importância prática muito grande, pois ela é utilizada nas relações estudadas no equilíbrio químico, tá certo? Então, a base de entendimento das relações que a gente usa lá em equilíbrio químico são baseadas na equação fundamental da termodinâmica. Então, pessoal, para finalizar nossa aula, a gente vai considerar o último caso, que
seria a mistura de gases perfeitos, certo? Então, considere uma mistura binária. Aqui nós temos dois gases, o gás A e o gás B, tá certo? Aqui, pessoal, estão separados em dois recipientes por uma parede divisória, tá certo? Aí a pergunta é, quando essa parede divisória ela é removida e os gases se misturam, ou seja, a gente tem uma mistura gasosa, como nós calculamos a energia de Gibbs da mistura, a entropia da mistura, além de outras propriedades, como a variação de volume da mistura e a variação de entalpia da mistura, por exemplo. Então, nós sabemos que a energia de Gibbs para um sistema binário, ou seja, com dois componentes, vai ser a função da temperatura, da pressão e das quantidades do número de mols de cada componente, ou seja, o número de mols do componente A e o número de mols do componente B. Daí, pessoal, no caso da energia de Gibbs da mistura, vai ser igual à variação, a diferença da energia de Gibbs no final, ou seja, após a mistura, menos a energia de Gibbs no início, ou seja, quando os gases estão separados. Então, pessoal, esse nosso primeiro caso aqui, a gente vai continuar, a gente vai considerar como sendo o início do nosso problema. E esse segundo caso aqui vai ser o final do nosso sistema. Então, pessoal, lembrando que no caso de um sistema monocomponente, ou seja, uma substância pura, o potencial químico é igual à energia de Gibbs molar daquela substância, tá certo? Então, a energia de Gibbs total do sistema vai ser igual a quem? Vai ser igual à energia de Gibbs molar da espécie A, tá certo? Mais a energia de Gibbs molar da espécie B. Só que a energia de Gibbs molar tem unidade de quê? Unidade de energia, por exemplo, joules por mol, tá certo? E a energia total tem unidades somente de energia, ou seja, unidades, por exemplo, de joule. Então a gente tem que multiplicar por quem? Pelo número de mols de cada componente. Então, o número de mols da espécie A e o número de mols da espécie B. Tá bem? E como nós sabemos que o potencial químico é igual à energia de Gibbs molar, então a gente pode substituir aqui e chegar nessa relação que é dada nesta equação. Beleza? Daí, pessoal, lembrando ainda de Físico-Química 1, a gente vai aplicar a definição de potencial químico para um gás perfeito, certo? No caso, o potencial químico de um gás perfeito I, certo? Vai ser igual ao seu potencial químico padrão, mais RT ln da sua pressão sobre a pressão P0, que é a pressão padrão. Tá ok? Então, a gente vai olhar aqui para o sistema agora aqui no início, pessoal, ó. Aqui no início. Então, a gente observa que a pressão de A, P de A,
é igual a P, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? E a pressão do gás B também vai ser igual a P. Além disso, a gente sabe que aqui, logaritmo natural, ele calcula o logaritmo natural de uma razão, P sobre P0. Só que P0, pessoal, a gente sabe que é o quê? Que é a pressão do estado padrão, que é igual a 1 bar, tá certo? Então, a gente pode simplesmente, onde, na equação, onde tem PI sobre P0, a gente pode substituir por PI, tá certo? Então, a gente vai substituir aqui por quem? Por pressão parcial de A, na verdade, pressão parcial não, pressão do, do gás A e pressão do gás B. Então, substituindo este termo na equação aqui em cima, a gente vai chegar nesta equação, que a energia de Gibbs total do sistema no início vai ser igual a quem? A número de mols do componente A multiplicado por quem? Pelo seu potencial, ó. MiA, que é quem? Que é Mi A0, que é o potencial químico padrão da espécie A, mais RT ln da pressão de A, que é quem, pessoal? Que é P, pessoal. É P. Mais número de mols do reagente B multiplicado por o seu potencial químico. No caso, vai ser quem? Mi B0, que é o potencial químico padrão da espécie B, mais RT ln de P, onde P, pessoal, é a pressão no início do gás B. Aí vamos lá. Agora a gente vai considerar a energia de Gibbs no final do processo, tá certo? Após haver a mistura entre os gases, tá certo? Quando tem a mistura dos gases, a gente tem que levar em consideração as pressões parciais dos gases. No caso, a pressão parcial do gás A e a pressão parcial do gás B. Neste caso, a pressão total, que é a pressão P, é igual à soma das duas pressões parciais. Daí, pessoal, considerando a energia de Gibbs do sistema no final, após o processo de mistura, e aplicando a definição de potencial químico aos gases perfeitos, a gente vai chegar nessa equação. Tá certo? Lembrando, pessoal, que GF é calculado da mesma maneira que GI, a energia de Gibbs no início. Vai ser quem? Vai ser o número de mols da espécie A, certo? Multiplicado pelo o seu potencial químico, mais o número de mols do gás B, multiplicado pelo seu potencial químico. Tá bom? Então, fazendo analogia, o que nós fizemos do início do processo, a gente chega nesta equação. E agora, para obter a energia de Gibbs da mistura, basta fazer a subtração de GI em GF. Então, nós sabemos que a energia de Gibbs de mistura vai ser quem? A energia de Gibbs no sistema, no final do processo de mistura, menos a energia de Gibbs do sistema no início do processo. Então, fazendo a subtração das duas equações, a gente vai chegar nesta equação.
Além disso, pessoal, a gente vai fazer outras simplificações. Vamos lá. A gente sabe que da definição de fração molar, por exemplo, a fração molar de uma espécie J vai ser igual a quem? Vai ser igual ao número de mols dessa espécie pelo número de mols total, tá certo? Então, por exemplo, ó, XA vai ser igual ao quê? Ao número de mols de A sobre o número de mols total, que é quem? Na mais NB, tá certo? Da mesma forma, a gente também pode achar a expressão para NB, quer dizer, para XB. Então, XB, que é a fração molar da espécie B, vai ser igual ao quê? O número de mols da espécie B sobre o número de mols total, que é Na mais NB. Então, pessoal, aplicando essa relação aqui na equação acima, ó, por exemplo, NJ vai ser igual a quem? A sua fração multiplicada por N, ou seja, a sua fração multiplicada pelo número de mols total, tá certo? N aqui representa o número de mols total, tá bem? Além disso, ó, a gente sabe que a pressão parcial, opa, vou manter aqui as modificações, tem um problema aqui na mesa digitalizadora. Nós sabemos também, pessoal, voltando aqui, que a pressão parcial, de uma substância J vai ser igual a quem? O produto da sua fração molar multiplicado pela pressão total, tá certo? Aqui, pessoal, PJ é a pressão parcial da substância J, tá certo? E P é a pressão total do sistema. Então, pessoal, sabendo disso, ó, por exemplo, aqui, ó, essa relação, ó, PB sobre P, ou seja, a pressão parcial de B sobre a pressão total P, isso aqui nada mais é, pessoal, que quem, pessoal? Que XB, tá certo? E P de A sobre P, isso aqui é a fração molar de A. E aplicando a relação do número de mols em função da fração molar e de N, que é o número total de mols, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. O delta G, né, que é a energia de Gibbs de mistura, vai ser igual a quem? A N, que é o número de mols total, ou seja, Na mais NB, vezes RT vai ser igual a XA, Ln de XA mais XB, Ln de XB. Daí, pessoal, a gente sabe que as frações molares, elas são sempre menores que 1. Na verdade, pessoal, a gente sabe que o somatório das frações molares
é igual a 1, tá certo? Então, XA mais XB é igual a 1. Então, para essa soma dar igual a 1, então XA e XB tem que ser menor do que 1, não é verdade? Então, como eles são sempre menores, essas frações são sempre menores do que 1, isso implica que os logaritmos naturais destas variáveis vão ser sempre negativos. E a conclusão que nós tiramos é o quê? Que a variação de energia, da energia de Gibbs, ou seja, a energia de Gibbs da mistura, é sempre menor do que zero, ou seja, é sempre negativa. E nós sabemos que o quê? Quando a variação da energia de Gibbs, a energia de Gibbs, ela é negativa, significa o quê? Que o processo, ele é espontâneo. Então, neste caso, a conclusão que nós temos é o seguinte, ó, que os gases perfeitos, eles vão sempre se misturar de forma espontânea em qualquer proporção, tá certo? Então, como nós sabemos que a energia de Gibbs de mistura, ela é negativa, então significa que o processo de mistura de gases perfeitos, ela é sempre espontâneo. E para ilustrar isso, a gente tem aqui um gráfico, pessoal, aqui do lado, da energia de Gibbs de mistura, tá certo? Em função da fração molar de ar, tá certo? Vocês observem que em todos o intervalo aqui considerado, ó, de 0 até 1, a energia ela é negativa, ou seja, ela é menor do que zero, que caracteriza que o processo de mistura de gases perfeitos é espontâneo. Beleza? Então, pessoal, sabendo disso, sabendo, da, sabendo calcular a energia de Gibbs de uma mistura, nós também podemos calcular facilmente a variação de entropia da mistura. A gente sabe lá das propriedades da equação fundamental da termodinâmica que a derivada da energia de Gibbs em relação à temperatura, mantendo todas as outras propriedades constantes, é igual ao negativo da entropia. Então, no caso da entropia de mistura, que é igual ao quê? A entropia final menos a entropia inicial vai ser o negativo, tá certo? Desta derivada parcial, tá certo? Aplicado a quem? A mistura dos gases. Beleza? Então, substituindo aquela equação anterior, derivada em relação à temperatura, tá certo? A gente vai chegar nesta expressão aqui, tá certo? Lembrando, pessoal, ó, do slide anterior, ó, lembrando do slide anterior, que a energia de Gibbs de mistura, tá certo? É igual a quê? A NR de T XA ln de XA mais XB ln de XB, tá certo? Ó, derivando esta função aqui em relação à temperatura,
ou seja, mantendo todas as outras propriedades constantes, hoje minha letra está mais feia do que nunca. Derivando esta equação aqui em relação à temperatura, ou seja, mantendo a pressão e as outras quantidades, as outras variáveis constantes, isso aqui vai ficar como? Vai ficar igual a NR, tá certo? Pois onde tem T vai ficar DT, passa aqui para baixo, pessoal, tá aqui embaixo. XA, ln de XA, mais XB, ln de XB. Tá ok? E sabendo que delta S da mistura, ou seja, a variação de entropia da mistura é igual ao negativo da derivada parcial da mistura da energia de Gibbs. Então, é só igualar aqui, pessoal, e usar aqui o negativo, você consegue, então, calcular a entropia da mistura. Aí, a outra interpretação que a gente pode fazer, similar que a gente fez a energia de Gibbs da mistura, é saber que, como as frações molares são sempre menores do que 1, tá certo? Os logaritmos são negativos, tá ok? Só que tem um negativo na frente da equação, então a nossa conclusão é o quê? Que a entropia de mistura vai ser sempre positiva. Mas a gente se lembra também, pessoal, que a gente viu em Físico-Química 1, que o aumento de entropia de um sistema está relacionado ao quê? Ao aumento de desordem daquele sistema. Então, a conclusão que a gente tira disso é que a variação de entropia ou a entropia da mistura, ela é sempre positiva para qualquer proporção de A e B que são misturados, tá certo? E isto já é esperado, por quê? Porque após a mistura, o sistema fica mais desordenado, aumenta o grau de desordem do sistema, ou seja, aumenta a sua entropia. Então, a entropia no final vai ser sempre maior do que a inicial. E, graficamente, a gente tem o quê? Um efeito contrário que a gente observa na energia de Gibbs da mistura. Aqui nós temos um gráfico, pessoal, que relaciona a entropia da mistura em função da fração molar de A para uma mistura binária, mistura contendo A e B. A gente observa que para todo intervalo estudado, pessoal, de 0 até 1, que representa a fração molar de a entropia ela é positiva, ou seja, mostrando que o processo de mistura de dois gases perfeitos aumenta a entropia, aumenta o grau de desordem, que é, portanto, um processo espontâneo. Tá certo? A gente sabe que a entropia, assim como a energia de Gibbs, é uma indicação da espontaneidade de um processo. Certo? No caso, para ser espontâneo, a entropia, a variação de entropia tem que ser positiva. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a termodinâmica das misturas, e nós vamos falar especificamente sobre as soluções ideais e a equação empírica que, na verdade, a equação que descreve essas soluções ideais, que no caso é a lei de Raoult. Eu vou parar aqui o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? E esta aula, assim como os slides da aula, eu vou colocar no Moodle.